Boa tarde a todos, então. Eu me chamo Matheus. Vou apresentar um pouquinho do meu trabalho, que eu tenho desenvolvido aí de uma forma geral, mas também não superficial. Meu trabalho é intitulado de Modelagem Matemática e Computacional, aplicado ao monitoramento de entrada aí da ferrugem asiática na cultura de soja do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Bom, um breve roteiro aqui, então, uma breve introdução bem sucinta, a motivação aí, o objetivo e motivação do meu trabalho, o que é a favorabilidade, alguns possíveis cenários, como que isso tudo vai funcionar, o progresso atual que eu tenho feito e aí algumas considerações finais, conclusão. Bem, atualmente, dados publicados aí pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam aí que o Brasil ele é o maior produtor mundial de soja. Nessa última safra aí de 2023-2024, foram produzidos aí cerca de 155 milhões de toneladas, o que corresponde a 39% da produção mundial. Embora a soja seja aí uma cultura de grande importância para a agricultura brasileira, também possui fragilidades significativas. Uma das principais preocupações hoje está relacionada à vulnerabilidade da soja à infecção por pragas, por doenças, assim como a ferrugem asiática. A ferrugem asiática ela é uma doença aí que acomete a cultura de soja, especialmente aí a área foliar, né? Aqui na imagem tem um representativo aqui de uma área mais amarelada com alguns pontos marrons, que então mostra a infecção da folha pela ferrugem asiática. A ferrugem asiática em si, ela acaba aí, então impactando na fotossíntese da planta, né, na fotossíntese da folha, e também aí impactando diretamente na produtividade, né? Pode causar desfolha precoce, pode causar a diminuição do peso do grão e que, em casos já documentados quando não controlada, a ferrugem asiática aí pode causar perdas de até 90% da produção total. Bom, então, o fato do Brasil ser o maior produtor mundial de soja destaca a importância dessa cultura para o nosso país, assim como também a necessidade de nós sabermos lidarmos eficazmente aí com esses desafios impostos para essas doenças. Bem, dito isso, então, o objetivo do meu trabalho aí é desenvolver um modelo matemático computacional que possibilite o cálculo em tempo real aí dessa questão da favorabilidade da entrada da ferrugem asiática aí na cultura da soja. Bem, qual que é a motivação por trás disso? Hoje, a principal forma de controle aí da ferrugem asiática, ela ocorre de forma calendarizada. O que isso significa? Significa que a partir aí de um estágio fenológico da planta, o agricultor vai lá, faz uma aplicação inicial do fungicida, de forma aí, então, não impedir, mas pelo menos não favorecer a entrada da doença na cultura, e aí um intervalo consecutivo de tempo ele faz novas aplicações, até então aí chegar aos estágios finais da cultura. Bom, por que isso acontece hoje? Porque há uma grande dificuldade em identificar a doença nos seus estágios iniciais, certo? E também o produtor, ao utilizar essa forma calendarizada, ele não tem como subsídio informações condições aí meteorológicas ou condições aí que possibilitam dizer que aquele período é um período favorável ao desenvolvimento ou não da doença. Dessa forma, então, ele aplica esse controle calendarizado. Mas essas aplicações consecutivas, elas podem aí causar possíveis contaminações e compartimentos ambientais, como água, solo, pode aumentar aí o resíduo do agrotóxico no grão e também, obviamente, isso pode acarretar aí, então, também em altos valores financeiros, uma vez que, veja bem, se nós aplicarmos aí fungicida em uma vasta extensão de terra, consideravelmente isso tem um custo agregado a isso, né? Então, se através dessa modelagem eu puder gerar insights de alguma forma que possam auxiliar o produtor na tomada de decisões em relação aí ao melhor momento para a aplicação de fungicida, se pelo menos eu conseguir reduzir uma única aplicação desse fungicida, vejam o quanto que isso pode agregar em custos financeiros, o quanto que isso talvez poderá reduzir aí o resíduo dos agrotóxicos no grãos e mais, né?
Bom, mas o que é a favorabilidade? Como que eu posso traçar uma métrica para isso? Bom, muitos trabalhos já relacionados indicam que o desenvolvimento aí a infecção e o desenvolvimento dessa doença, ela está intrinsecamente ligada aí com as condições meteorológicas. Aqui no trabalho de Cunha, Ribeiro e Silva, ele diz que para haver a infecção, então, da doença na cultura de soja, é necessário pelo menos 6 horas de molhamento foliar. Ou seja, deve haver água na superfície da folha aí por pelo menos um período consecutivo de 6 horas. Também ele traz aí uma faixa de temperatura do ar em torno de 15 a 28 graus. Outros autores aí trazem outras métricas com intervalos mais rígidos de temperatura, outros aí abordam intervalos diferentes em relação ao período de molhamento foliar, né? Aqui o trabalho de Lima, ele fez uma abordagem onde, através aí da umidade relativa do ar, ele conseguiu predizer aí que quando há uma umidade relativa do ar igual ou superior a 90%, tende a ocorrer então a condensação de água na superfície da folha. Mas, claro, que tudo isso, todas essas questões meteorológicas aí requerem um monitoramento constante. E nisso a IoT vem bem a calhar, né? A IoT hoje aí presente no contexto de smart farms, de cidades inteligentes, né? A IoT, então, ela vai partir aqui nesse meu trabalho do princípio em que o dispositivo aí conectado de forma direta, indireta à internet, vai gerar e compartilhar dados que posteriormente poderão ser utilizados aí para análise. Bom, a partir disso, é possível a gente já criar possíveis cenários que delimitam aí a questão da favorabilidade. Então, a gente consegue criar um conjunto de restrições aí que podem classificar um determinado período. Essa classificação aqui eu posso fazer de 3 formas, como um período de baixa favorabilidade, média e alta favorabilidade. Com restrições em cima do trabalho de Da Rosa, a gente aqui para um período de alta favorabilidade é necessário que haja então um intervalo de tempo consecutivo, aonde esse intervalo de tempo deve estar dentro das restrições que são iniciais: umidade relativa do ar igual ou superior a 90%, assim como a faixa de temperatura em torno de 15 a 28 graus, e, logicamente, não haver um intervalo, uma quebra nesse intervalo. Então, assim, se o tempo for superior ou igual a 10 horas, é um período de alta favorabilidade à infecção da doença. Já no segundo cenário aqui, por Peransone, a gente tem uma restrição mais rígida em relação ao período de temperatura, ao intervalo de temperatura, na verdade. Onde a temperatura então aqui está em 19,7 a 24,3, assim como também o tempo, o período aqui, o período mínimo para uma alta favorabilidade é de 12 horas. Em relação ao trabalho de Da Rosa, seria de 10 horas. Bom, mas como que eu orquestrei tudo isso? Seguindo um pouquinho da lógica do professor Razia, eu meio que desmembrei, criei uma forma modular. Eu separei, então, o meu problema em geral em módulos que têm uma visão mais generalizada do problema como um todo. Isso me permite também eu trabalhar, focar no desenvolvimento de cada módulo de forma independente. Bom, inicialmente, então, são 5 módulos, um módulo de visualização, que é composto aí por uma página web, onde está disponível essas análises feitas, né? Assim como também a possibilidade de se inscrever para receber notificações em tempo real, assim que haja um período de favorabilidade, sem a necessidade de, então, abrir essa página. Então, a fonte de dados, que é proveniente de uma arquitetura LoRaWAN, de uma rede LoRaWAN, né? Um controlador, que seria digamos assim, o coração de toda essa modelagem computacional, ele que vai orquestrar as listagens, encaminhar para seus determinados fluxos, assim como é ele que, então, coordena todos os processos envolvidos. Um módulo de processador, que eu chamaria ele como um núcleo analítico,
É nele, então, que ocorrem todas as restrições à computação desses períodos favoráveis, né? E o módulo de banco de dados para armazenar os dados. Bem, como eu disse antes, a fonte de dados ela é proveniente de uma infraestrutura LoRaWAN. Bom, mas para quem ainda não ouviu falar, o que é LoRa? O que é LoRaWAN? LoRaWAN é um protocolo de comunicação aí que utiliza LoRa, que é uma técnica de modulação, que dita como que essas informações devem ser transmitidas aí no LoRa, né? Tem abordagens aí de segurança e mais. Bem, mas por que usar LoRa? LoRa hoje ele é um protocolo aí que permite uma comunicação a longas distâncias, ali, em torno de quilômetros, dependendo dos dispositivos utilizados, né? Em uma arquitetura mais tradicional, exibida aqui na figura abaixo, da esquerda para a direita, então a gente tem os endnodes, ou os nossos finais, que são os dispositivos que geram ou que recebem esses dados, né? O meio de comunicação até o gate, ou até a antena, então, é utilizado no protocolo LoRaWAN, e essas antenas repassam essas informações, então, por meio de uma conexão com a internet, TCP/IP, enfim, para um servidor de rede, e um servidor de rede, então, encaminha essas informações aí para os servidores de aplicação. Bom, em uma comparação com a arquitetura, peguei a mesma figura anterior e comparei com a infraestrutura hoje utilizada, então, para o desenvolvimento aí do meu trabalho. Em Santa Rosa, a gente tem o Smart Valley Lab, que tem uma infraestrutura com uma arquitetura muito semelhante. Nesse meu caso aqui, então, os dados serão provenientes de pelo menos uma estação meteorológica, e ela, então, transmitirá, através do protocolo LoRaWAN, a uma antena, a um gateway, e este, então, em si repassará aí essas informações a um servidor de rede chamado ShiftStack, que em si encaminhará essas informações aos servidores de aplicações. E no caso, eu estou utilizando o Node-RED e o PostgreSQL, então, para armazenar os dados. Bem, mas como que toda essa análise, como que todo esse conjunto vai funcionar? É quase como um sistema de sistemas, né? Tem um monte de serviços aí interligados, né? Bom, inicialmente aí, essa estação meteorológica, ela pode transmitir aí vários dados, várias amostras aí desses dados em um intervalo de tempo. Essas transmissões, elas ocorrem de forma consecutiva, em intervalo de tempo pequeno. Digamos que lá em 60 minutos eu terei, sei lá, 30 amostras. Eu agruparei todas essas amostragens por hora, farei a média, então, para ter pelo menos uma amostra por hora, né? Essas então, informações elas serão filtradas, posteriormente processadas para encontrar os intervalos consecutivos aí, relacionados àquelas restrições iniciais e possibilita, então, essa infraestrutura possibilitará, então, a análise em tempo real. Como que isso vai funcionar na questão de acesso? Bom, o Node-RED, então, aqui ele expõe, através de APIs, a consulta desses dados, né? Então, vai ter essa página de visualização, onde o cliente poderá acessar a essas análises, e assim como também receber notificações ao mesmo instante que a estação meteorológica faz uma nova transmissão de dados. Ou seja, quando ocorre a transmissão de dados, toda o processamento, toda a análise é feita novamente. Havendo aí um período favorável, se tem alguma inscrição, a notificação será emitida. Bem, nesse momento, o progresso atual que eu estou desenvolvendo é justamente esse sistema de notificação, essa parte de notificação, a parte de visualização aí desses dados também, né? Aqui eu tenho uma amostra de um gráfico das últimas 24 horas, não de hoje, mas das últimas 24 horas, onde estão plotados aí a umidade relativa do ar, a temperatura, então, e também aqui um período de favorabilidade média em torno de 6 horas, são 6 barrinhas, 6 horas. Aqui ficou um pouquinho ruim de ver os numerozinhos nos eixos ali, mas tudo bem. Então, para concluir aí, então, esse meu trabalho ele integra tecnologias avançadas aí no contexto de práticas agriculturais, né?
Espero que com ele seja possível tomar decisões mais informadas, especialmente no que se refere às aplicações calendarizadas dos fungicidas. E com isso eu também espero que ocorra a redução aí do impacto dos compartimentos ambientais, aí, aumentando a eficiência e o uso dos recursos na agricultura. Muito obrigado, eu agradeço a vocês. Primeiro, parabéns pelo trabalho, um trabalho bem interessante, né? E, na verdade, eu acho que, no meu caso, não é nem pergunta, é mais dúvida mesmo. São duas principais. Uma é essa questão da favorabilidade, né? Eu achei interessante esse negócio, porque tudo que termina em ILIT costuma ser atributo de qualidade, né? E aí eu fiquei me perguntando, só que nesse caso aí, a favorabilidade é da contaminação da planta pelo fungo, né? Ou seja, isso é das condições do ambiente que vão... Favorecem a infecção do fungo, pelo fungo. Não, é porque eu fiquei pensando que, assim, seria legal ver isso como uma atributo de qualidade, mas acho que não faz muito sentido nesse contexto. E a outra coisa é que você falou assim, uma das condições lá é que fosse 6 horas de água na superfície da folha. Isso. Mas aí eu fiquei pensando, tá, mas não tem que ter o fungo? Porque, como é que é? Esse fungo, ele está em todo lugar, o tempo todo, e aí basta ter as 6 horas de água, mais aquelas outras condições de temperatura, que é ipsis litteris, ele vai se desenvolver, sabe? Não, justamente, eu entendi essa pergunta, é uma ótima pergunta também, já fiz essa pergunta, mas o que acontece? Aqui eu estou traçando a métrica de favorabilidade do ambiente, não significa que vá haver a infecção se atender as condições, porque é a favorabilidade, não a probabilidade, não posso dizer que vai ser, digamos assim, tem uma alta probabilidade que vai haver a infecção, não é favorável, mas não quer dizer que vai acontecer a infecção. Né? Beleza, só isso mesmo. O Ricardo quer avisar o fundo, né? Tu pode botar lá que nessas condições aqui, vai lá que dá. Hoje há muitos trabalhos relacionados também à detecção do esporo, que então o fungo, né? Para a detecção automática. Muito se encontra aí a detecção manual, onde tem lá um coletor de esporos, com uma lâmina, né? Mas posteriormente analisado em laboratório. Então isso requer um prazo aí que não dá para dizer que eu consigo analisar em questão de minutos ou horas, né? Então, se tiver um dispositivo digital, aí sim, aí eu posso traçar as duas métricas e ter uma conclusão mais certeira. Né? Eu também vou nessa linha do Mário, acho que ele fizesse uma observação legal aí, que vocês podem pensar numa continuidade, Sandra, da questão da probabilidade disso ocorrer. Por quê? Porque quando eu menciono os fatores 6 horas de água se eu medir sobre a planta, sobre a superfície, e isso, associado com, mas assim, não necessariamente está pegando, acho que os dados são pluviométricos, né? Choveu tanto em tal região. Qual é a probabilidade de ter ficado 6 horas de água naquela região daquela planta? De novo, não é para fazer isso, eu estou dizendo que abre uma outra sobre essa questão dos quesitos de qualidade, né? Tem quesitos. Acho que dá para fazer bem legal uma ir para o lado da otimização, da sensibilização. Se me permite, assim, né, esse trabalho está dentro do contexto do projeto da Santa Rosa, do tempo real, e voltado para a matemática do agro. Né? Como é que surgiu, então, essa ideia? Nós acabamos firmando uma parceria com uma cooperativa lá de Santa Rosa, e nós gostaríamos de fazer um acompanhamento do campo, do real. E perguntamos, então, para o engenheiro lá da Rosa, né, o que incomodava mais ele era um corpo também lá. O problema é a ferrugem asiática. Bom, nós temos lá sensores que nos informam em tempo real, né, dados climáticos, enfim, os dados climáticos. A gente acabou postando lá um conjunto de sensores de luminosidade, umidade da terra também. Será que nós não conseguimos, assim,
bem dizer assim, um ambiente favorável à contaminação, aí nós perguntamos, né, tá, e como é que vocês tratam isso? Como é que vocês sabem no momento certo de botar o agrotóxico? Isso não sabemos. Começou lá, nós tacamos o veneno, 10 dias depois, voltamos de novo, 10 dias depois, voltamos de novo. Tia, mas será que não tem uma forma assim de ver se é necessário colocar veneno ou não? Então, mais ou menos nesse contexto motivacional aí, baseado em dados, é que nós inserimos o trabalho do Matheus. Né? Peraí, deve ter um mecanismo aí da gente, pelo menos, falar para ele, olha, o ambiente está favorável à contaminação. O que tu acha de lá dar uma olhada, ver se está contaminado ou não? Se tiver contaminado, está veneno. Agora, se não tiver contaminado, não precisa. Né? E assim, essa infecção é interessante porque ela pode vir do vento. Né? É uma variável que a gente não colocou, né? Mas se tem vento muito forte, a gente está medindo o vento também. Está medindo o vento. Se uma lavoura a quilômetros de distância está com a ferrugem, essa provavelmente vai bem, assim, se espalha muito fácil com o vento. Não tem muita coisa assim a ser explorada, né, Matheus? Mas a principal forma de infecção de outras lavouras é Outras lavouras, né? Isso. Mas assim, já, né, a ideia do Matheus é modificar o produtor. Olha, está favorável, não adianta eu ir lá e a cada 10 dias não está veneno. Tem uma informação assim que está favorável, que tem uma infecção ou não. Olha, menos neste viés. Beleza, Matheus. Obrigado, então.